A lei do arrependimento. Algumas pessoas acham que alguém pode mudar do nada. Que de repente o Criador decide atingir um povo, uma determinada pessoa com uma calamidade. Mas isto não condiz com a verdade. Como disse o pensador ou o filósofo Parmênides, do nada nada acontece. E essa situação e essa citação é verdadeiramente verdadeira. O Criador concede compreensão e deixa de conceder a quem Ele quiser. Mas o Criador não pune, não guia e nem desvia se uma justa causa. Não pune, não guia e nem desvia se uma justa causa. Se um povo ou alguém foi punido, é porque mereceu a punição. E se um povo ou alguém foi agraciado, é porque mereceu a graça. Em todas as escrituras sagradas, nenhum povo foi punido, foi destruído, sem que merecesse a destruição. E nenhum povo foi absolvido da falta ou foi perdoado, escapou da punição, sem que tenha se arrependido depois da exortação e depois da falta cometida. Nesses dois casos, não acontece nada. Nenhuma escritura vai encontrar coisa diferente disso. Então, o arrependimento, para aquele povo que tenha se arrependido, o arrependimento significa mudança de atitude. A mudança de atitude significa pensar de uma maneira diferente acerca de uma determinada situação. É uma mudança de consciência. Por exemplo, se uma pessoa roubava para ganhar o seu sustento, então ela se arrepende, decide parar de roubar. Ela começa a pensar de uma maneira diferente. Pensa de maneiras honestas de ganhar a vida, de ganhar seu sustento e age de acordo. Assim, a pessoa se arrependeu. Não é? A pessoa se arrependeu. E existe uma dualidade na nossa mente. Uma é responsável por criar pensamentos, a sua moldura, a compressão, entre outros. E a outra parte é responsável por guardar os pensamentos duradouros e imagens chocantes. Pensamentos duradouros, imagens chocantes e guardar algumas coisas praticadas com frequência e passa a reproduzir aquelas coisas de forma automática. É quando aí já chamamos que algumas pessoas, algumas situações nós temos que aquela pessoa é dominada pela carne. É por causa mesmo disso, por causa dessa parte que está dominada, está programada a ser de uma determinada maneira e a pessoa passa a não ter mais controle, não é? Mas de qualquer forma a pessoa pode voltar a readquirir o controle. Com isso, você tem que saber que do nada, ninguém pode te insultar. Se uma pessoa te faltou respeito pela primeira vez, é porque já te desprezou em seus pensamentos e não te desprezou uma vez. Aquilo é só uma expressão do que se passa na cabeça daquela pessoa. Então, é preciso que haja entendimento disso, não é? Com isso, antes que haja qualquer manifestação física ou visível, sempre deve ter alguns pensamentos que foram guardados na mente de forma duradoura. E aqueles pensamentos criaram imagens que se tornaram fixas, foram armazenadas na nossa cabeça ou na parte da mente que armazena informações e as reproduz de forma automática. E daí a mudança. Você de repente vê uma pessoa que era muito reta, não fumava, não fazia nada. Então, de repente é um surmático. Então, aquela pessoa testou aquilo em seus pensamentos. E só foi lá de corpo para provar o que já havia testado em seus pensamentos. E aí ele gostou. Então,
porque nada acontece. Tira da tua cabeça aquele que, aquele ali foi punido, aquele ali, que do nada. Do nada acontece. Tudo tem um motivo, por trás de tudo tem um motivo. Foi punido, teve uma causa. Foi agraciado, teve uma causa. Então, se pudermos estudar as causas, podemos conseguir dissolver os efeitos. Enquanto não soubermos das causas, não podemos dissolver os efeitos.